Saudações investidores! Bem-vindos a mais um vídeo de análise de longo prazo das altcoins. Lembro para vocês que essa é uma série cujo objetivo é fazer uma análise técnica e de sentimento, te mostrando a minha visão como investidor e trader para diversas altcoins no mercado. Meu objetivo aqui não é falar fundamentalmente sobre o projeto, não é analisar os fundamentos dele, e sim te mostrar o que eu, como trader e investidor, planejo fazer nas próximas semanas, meses e anos com essa criptomoeda. Afinal, eu invisto em AVAX ou não? Onde eu estou olhando para comprar, onde eu estou olhando para vender? É um bom investimento agora, para 2024? Vamos discutir no vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouco aqui do longo prazo, né? Afinal, a AVAX é uma das maiores criptomoedas. Ela é top 13 nesse momento, mais de 7 bilhões o market cap. Ela das máximas caiu muito, né? Ela chegou a ser cotada a quase 150 dólares. Se a gente pega para as mínimas, que foram ali em 8 dólares, é 95% de desvalorização. Você imagina isso para um projeto tão grande, né? Nesse momento, quando a gente pega o preço, é uma queda ainda de cerca de 85%, 86%. Então, abre espaço para a gente perguntar se a gente está tendo uma oportunidade aqui. Porque se ela voltar para as máximas que ela já chegou, a gente vai fazer aí basicamente 630%. Né? Então, o primeiro ponto que eu preciso te falar é se eu invisto ou não em AVAX, né? Acho que você já conheceu aí como que vai funcionar como funcionam os nossos vídeos, né? Então, primeiramente, em relação a AVAX, eu sim invisto em AVAX, tá bom? Eu invisto em AVAX desde o dia 20 de janeiro, que foi a minha primeira compra. Desde lá eu fiz várias compras em AVAX e sim fiz algumas vendas esse ano, tá bom? Inclusive, eu já vendi AVAX em 4 momentos diferentes, estas 3 aqui, e uma última que eu vou te mostrar dentro do servidor aqui, foi uma realização que a gente fez em AVAX há pouco tempo atrás aqui, quando ela subiu bastante, tá bom? Eu vou discutir um pouquinho sobre isso quando a gente começar a falar um pouco mais do curto prazo. Mas primeiro, vamos falar do longo prazo. E no longo prazo, eu preciso falar com você aqui sobre análise técnica, primeiramente. Quando a gente vai para uma análise técnica, eu gosto bastante do que eu vejo, tá bom? Afinal, a gente entende que temos volumes muito grandes nessa região abaixo aqui na VAX. Na verdade, os maiores volumes da história, como vocês podem ver. Esses volumes eles foram feitos, primeiramente, nesse fundo até os 13 dólares, depois, nessa recuperação, que inclusive foi uma notícia relacionada à Microsoft, foi um dos motivos assim que a gente começou a estudar mais a AVAX. A gente acabou entrando nesta retração aqui. Então, os dois maiores volumes, e agora o maior volume a gente teve na última semana, né? E a gente teve um muito bom também no começo, lá no fundinho dela, cara, nos 10 dólares, né? Nossa, que saudade comprar a AVAX abaixo dos 10 dólares, cara. Eu acho que infelizmente a gente não vai ter mais essa oportunidade. A última vez que eu comprei a AVAX aqui, olha só, 8,77. Essas compras de outubro foram sensacionais. Então, atualmente, meu preço médio em AVAX é 12 dólares e 14 centavos, 68% de lucro. É uma das criptomoedas que está performando bem aí na nossa carteira, né? E eu lembro para vocês que essa carteira aqui, né, ela é disponibilizada para vocês dentro do Membros, tá? Mas aqui a gente está focando na AVAX hoje. E quando eu olho para a análise técnica, o primeiro ponto é esse volume muito positivo. Outro ponto muito legal é que a gente formou um pivô de alta, claro, acima de topos importantes e acima de regiões que me fizeram vender, né? Então, eu fiz algumas vendas justamente porque se a gente volta aqui no passado, caras, era uma região de resistência muito forte acima, né? Então, se eu colocar um replay aqui antes desse rompimento maravilhoso, cara, ninguém achou que seria tão fácil assim, né? Passar por toda essa região aqui, que já começava complicado aqui nos 13 dólares, depois nos 15, depois nos 19. Então realmente, né, é uma região assim, era uma região complicada, mas ainda bem
porque a AVAX simplesmente voou, né, caras? Então, sensacional esse movimento, formou o pivô de alta. E nesse momento aqui, para mim, é bem claro que a gente tem que procurar compras, porque a gente tem 3 volumes muito bons de fundo e a gente tem volumes aqui de reversão de tendência no curto prazo também. Então a primeira coisa que eu faria aqui é traçar esse Fibonacci. Eu diria que se a gente chegar próximo dos 18 dólares, nós podemos ter uma oportunidade boa de compra em AVAX, tá? Não sei se eu vou fazer essa compra, já que pioraria bastante meu preço médio, talvez eu espere para baixo dos 15 dólares, mas eu sei que o Xande está de olho para comprar a AVAX, caso ela vá nos 18 dólares, né? Então, caso o Xande faça essa compra, ele vai avisar para você aqui nesses trades e hedges, tá bom? Eu posso fazer também, vai depender muito dos gatilhos, né? Se a gente chegar lá com muita venda e tal, e com o sentimento que eu sei que está muito legal da AVAX, talvez eu faça um position trade, né? A gente também envia position trades aqui nas moedas da carteira recomendada dentro do programa The Members. Inclusive está no primeiro link da descrição, se você quiser aí conhecer e participar do programa, beleza? Continuando aqui, né? Então a análise, para mim, é uma das melhores aqui que a gente vai ver nessa série, já que a tendência é de alta e está tudo muito bonito na análise técnica. O que eu torço agora é para uma retração, ou para a gente fazer trades, ou para a gente aumentar nossa exposição em AVAX, porque eu sim quero aumentar essa exposição, seja com a valorização dela, ou seja com a gente comprando mais caso ela corrija, tá? E aqui tem um bom ponto que eu quero falar com vocês antes da gente ir para análise de sentimento, uma análise de curto prazo, é que mesmo eu vendendo a AVAX esse mês, né, vocês podem ter certeza que a minha exposição em AVAX ela foi crescendo ao longo do ano. Por quê? Porque ela subiu tanto, né, se a gente for pegar do fundo aqui até o topo, que essas vendas que eu fiz, elas não foram suficientes para diminuir a minha exposição, né? Quase 200%. Então, o ideal que a gente tenha numa bull run é isso. É a gente ir colocando dinheiro no bolso à medida que vai subindo, cada vez mais. Tá ficando mais caro, né? Mas que se a gente não achar que é o momento de vender muito, a gente deixe a própria valorização da criptomoeda fazer cada vez mais a gente ter uma exposição maior em dólares. Beleza, hoje eu tenho 247 AVAX. Só que para mim é mais importante esses 5.200 dólares que eu tenho. Eu prefiro olhar em dólares, porque aí eu me coloco na minha cabeça que é a exposição que eu quero ter em relação à porcentagem do meu patrimônio, e isso me dá um pouco mais de flexibilidade para comprar quando ela retrai, e para subir, pô, se isso aqui começar 8, 9, 10 mil dólares, eu vou vender um pouco para rebalancear a minha carteira, tá entendendo? Eu gosto de pensar nas altcoins em dólares. Qual a minha exposição em dólar nessa altcoin? Quanto por cento disso é do meu patrimônio? Né? Então eu acho que essa é uma maneira melhor de você trabalhar os seus investimentos, né? Mesmo eu entendendo que muitas pessoas não vão concordar com isso e querem acumular mais e mais AVAX. Mas para mim, olhar em dólar é uma maneira boa de você pensar não só em compra, mas você pensar também em venda. Beleza? Outro ponto muito interessante é que quando a gente faz essas vendas, igual por exemplo a gente fez essa venda aqui no dia 16, no curto prazo, cara, se a gente faz essas vendas nos 23, 24 dólares e a AVAX recua, igual ela recuou nos últimos dias para a região dos 18, a gente pode comprar mais AVAX, né? Eu, particularmente, estou realizando lucro em dólar quando eu acerto um trade de realização assim. Mas você pode olhar para comprar mais AVAX, em especial se você quiser ir aumentando a sua exposição, correto? Então nunca se esqueça disso, cara. Eu acho que é importante para vocês entenderem como que eu estou trabalhando essas altcoins no longo prazo. Tranquilo. Indo para análise de sentimento, então, já que a análise técnica está muito bonita. A análise de sentimento para mim também é positiva, tá bom? A gente tem uma divergência bullish no CVD, muita venda a mercado, caras. É realmente impressionante o tanto de venda a mercado que a gente teve em AVAX esse ano, cara. Praticamente só venda, né? E quando a gente vê isso, muitas pessoas falam, ah, não, mas sempre só tem venda. E eu dou um exemplo para vocês do que aconteceu quando a gente estava... A última grande correção acima, antes de 2023, que a gente teve, quando a gente estava ali na região de junho de 20, quando a gente formou aquele fundo lá, que deu o problema da Terra Luna,
A Avax, eu nem investi em Avax na época, né? Mas ela saiu aqui dos 13 dólares e foi para mais de 30, se eu não me engano. Basicamente uma alta de. Inclusive eu peguei errado aqui, né? Se foi de 13 dólares aqui. 13 dólares até mais de 30. Não, é isso aí. 130%. Eu quero que vocês reparem o que estava acontecendo nessa época. A gente estava tendo muita venda a mercado? Não, né? A gente estava tendo muita compra. Então, olha só as compras aqui. Tanto é que o nosso CVD nessa época, caras, ele não caiu, né? Ele deu uma subidinha depois ali que ele começou a cair, quando a gente até começou a corrigir mais, né, para formar os fundos em 2023. Então isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui me mostra que a gente sim está num momento bom para a Avax. Além disso, eu destaco que a gente tem aumento de open interest nesse movimento e tem muita liquidação quando o preço corrige. Então, para mim é muito bom. Tá? Para finalizar aqui, falando um pouco mais do curto prazo também, como eu disse, essa região dos 24 foi uma região de realização para mim, porque a gente teve o maior volume no diário da história, se eu não me engano. Então, esse maior volume diário na história, caras, é um fator que me deixa um pouco preocupado. Então, lembra que a gente falou nos últimos vídeos, quando tem volumes muito grandes no fundo, a gente compra? Agora, se a gente forma um topo com o maior volume da história, eu quero colocar um pouco de dinheiro no bolso, tá? Talvez por isso eu ainda não esteja tão de olho para comprar nos 18 dólares e queira esperar uma correção um pouco maior. Mas, vamos ver, dependendo dos gatilhos, nos 18 dólares a gente cogita aí compras na Avax, beleza? Então é isso, caras. Resumidamente, a Avax para mim é um ótimo exemplo de uma criptomoeda que, caras, eu não tinha um preço médio muito bom nela. 12 dólares, ela chegou a 8, né? Mas o quão explosivos são os movimentos em criptos, até quando você não tem um preço médio tão bom, você pode, rapidamente, em poucas semanas, ter um lucro explosivo ali de 68%, igual a gente está tendo agora. Chegou a praticamente 100% de lucro quando ela foi, 100% de lucro certinho quando ela foi a 24 dólares, né? Agora ela está aí a 21. Então eu acho importante a gente entender que quando a gente olha para o longo prazo e vai fazendo essas compras aos poucos, igual a gente fez, depois vocês podem conferir as datas e tal, os momentos, a gente tende sim a ter um preço médio muito bom no longo prazo, em especial porque eu acredito que a Avax ainda tem muito para entregar, eu ainda acredito que ela vai romper 150 dólares da máxima. Beleza, caras? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, se tornar um membro aí para você acompanhar todas essas tomadas de decisão de dentro do nosso escritório, tá bom? A gente tem um programa de membros aqui no YouTube, mas você pode, de graça, se conectar no nosso escritório aqui no Discord, onde é mais organizado, é mais interativo, e eu te mando os alertas onde eu estou comprando e onde eu estou vendendo a Avax e as outras moedas, e também os ativos tradicionais, né? Toda hora que eu faço, você recebe no seu celular. Então, vale a pena você conhecer. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.